Foi a modo de gravar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema privilégio e responsabilidade. Coisa boa é ter privilégios. Como eu disse, há um tempo atrás consegui uns cartões de crédito que dão acesso à sala VIP. E aí a minha filha e a Rosângela puderam entrar na sala VIP aqui do aeroporto de Brasília e disse que a coisa é tremenda. É um show, né? Você fica lá, você tem direito a comer, beber, dormir, jogar videogame, fazer o que você quiser lá, né? Entendeu? É muito bom ter privilégios. Nosso coração pecaminoso, ele se alegra quando nós temos qualquer tipo de vantagem. Nós gostamos, como dizia o Gerson, na década de 80, nós gostamos de levar vantagem em tudo, certo? Tá? No mundo natural, todo privilégio tem uma contrapartida. A gente vê, por exemplo, nos postes. A pessoa vai lá e coloca assim: fazemos amarração para o amor, trazemos o amado, não sei o que, então aquelas promessas, e você tem que dar uma contrapartida. Normalmente essa contrapartida ela é financeira. No campo espiritual, o preço é mais caro, porque envolve laços e amarrações que nos prejudicam grandemente e podem gerar problemas por toda a vida, seja terreno, seja eterno. O verso que nós meditamos na semana passada, Efésios 1, 7, 8, que diz: por ele, por meio do seu sangue, obtemos o resgate, o perdão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Os filhos de Deus, em parte, não passam pelo prejuízo no sentido eterno, pois o sangue do Cordeiro nos isenta disso diante do Pai. Então, as mazelas e lambanças que nós fazemos aqui na terra, elas, para aqueles que são filhos, nós já temos falado, elas são abolidas da consequência do pecado diante do Pai. Não que você não as tenha aqui na terra, mas diante do Pai nós temos a isenção disso. Apesar da ação da graça e misericórdia de Deus sobre nós, nós temos a responsabilidade de agirmos segundo um padrão que é estabelecido pelo próprio Deus. Você não pode se isentar de fazer coisas, você não pode se isentar de conhecer as ordenanças e mandamentos, e você tem que cumprir essas ordenanças. Privilégios sempre são acompanhados de responsabilidade, e você não pode se esquecer disso. Maridos, não esqueça da responsabilidade que você tem. A única forma que nós vemos de uma forma explícita para impedir uma oração dentro das Escrituras é o marido não agir de uma maneira conforme com a esposa. Porque a palavra de Deus diz que as orações do marido serão interrompidas. Ou seja, Deus ele vai tampar os ouvidos. Você vê a seriedade desta condição de você ter uma autoridade e você, o privilégio de você não ter a responsabilidade em relação a isso. Sejamos bons pais, irmãos, filhos, estudantes ou qualquer outra coisa, sempre para a glória de Deus. A palavra de hoje tem como título Tudo em Cristo. Nada. Não tem esse negócio de Deus acima de tudo e a pátria, a família. Não, nada disso. Tá? É tudo em Cristo. Ele é o centro. Tá? Quem está no centro de todas as coisas é o Senhor. Ele está acima de tudo. Ele é proeminente a respeito de tudo. Não há nada que seja mais importante que Cristo. A minha esposa que eu amo, minha filha que eu amo, não são mais importantes que Cristo. Tá? Eu não abro mão do meu relacionamento com o Senhor em detrimento da minha família. E saiba que família está no segundo nível. Nós temos o contexto de Deus, família, e aí nós vemos igreja, sociedade e todos os outros níveis, mas nós temos família lá em cima, mas nunca a família é acima de Deus. A palavra de Deus diz que se nós abandonarmos família em prol de Deus, nós teremos uma riqueza imensurável nos céus. E o sentido não é de você deixar a sua família à míngua, ou eu vou ficar só orando, e sim de você ter como primazia o seu tempo em relação às Escrituras, em relação ao Senhor. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus mais uma vez, no texto de Efésios, capítulo 1, do verso 3 em diante. Efésios, capítulo 1,
verso 3 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, na qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos ao Senhor. A tua palavra é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, chegando ao ponto, Pai, de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta, Pai, para discernir os pensamentos e o propósito do nosso coração. Glória a Deus. Nós nos deleitamos diante da tua presença. Deleitamos, Pai querido, pela tua presença no nosso meio. E queremos pedir que o teu Espírito Santo, Espírito de entendimento, seja sobre as nossas vidas. Se coloco na tua presença, Pai, como instrumento falho, um instrumento cheio de defeitos, mas que precisa, Pai querido, trazer uma mensagem santa aos corações, Pai. Por isso peço que o Senhor me utilize como instrumento da tua vontade, para a glória, honra e louvor do teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Muitas coisas têm tido a proeminência. As pessoas, elas têm visto as coisas como mais importantes. Independente da sua posição política, tá? A gente tem visto alguns exageros, e sem nenhum tipo de julgamento em relação às pessoas que assim o fazem. Muitas pessoas estão, inclusive, com as igrejas fechadas, para estarem acampados nas portas dos quartéis. Fizemos um evento lá em Uberlândia, e o número de pessoas que deveria ir foi muito abaixo do que foi o real, porque o pastor, ele disse: nós não vamos nem para a igreja, nós temos que ficar à frente do QG. Eu volto a dizer, que eu não estou julgando se o cara fica ou se não fica, cada um faz o que quer. Mas as pessoas, elas têm esquecido a importância de Cristo, a importância do sacrifício de Cristo, a importância da ação dele na cruz do Calvário e a consequência disso nas nossas vidas. Quando eu falo para você que tudo é em Cristo, é porque tudo é em Cristo. Os dois versículos que nós vamos meditar, que era para a gente ter meditado na semana passada, que eu ia até meditar, mas a Raene começou a chorar, eu falei assim: vamos deixar para outra semana, né? É Efésios 1, 9 e 10, que diz: ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, conforme a decisão prévia que ele aprove tomar, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus fez muito mais do que nos escolher em Cristo numa eternidade passada, que foi o que aconteceu.
e nos dar também a filiação como possessão presente. Você é filho de Deus hoje. Apesar de nós vivermos um contexto do já e ainda não, nós já somos filhos, mas ainda não nos apropriamos da herança eterna. Nós somos filhos hoje. E filhos, somos filhos hoje com todas as alegrias e também com todos os deveres que acompanham, que foi o que nós meditamos na semana passada. São o privilégio de você ser filho e as responsabilidades. Além disso, em toda a sabedoria, Ele nos desvendou o mistério da sua vontade para o futuro. Não são todos que sabem o mistério da vontade de Deus para o futuro. A história, ela não é sem significado, não é sem propósito, mas ela está avançando dentro de um campo glorioso. As coisas, elas não acontecem à revelia. Às vezes você olha os acontecimentos e parece que a coisa, ela saiu do controle de Deus. Em um momento, Deus, ele é obrigado, entre aspas, obrigado, a trazer para aqueles israelitas dizendo: não dormita nem dorme o guarda de Israel. Porque muitas vezes nas nossas vidas parece que Deus, ele se esqueceu de nós. Mas Ele não esqueceu, as coisas acontecem, todas têm um propósito. E o propósito que Ele tem é um propósito glorioso. Nós temos um tempo que está avançando para um alvo maravilhoso, um alvo que foi determinado por Deus antes da fundação do mundo. Cada um de nós tem um propósito a ser cumprido e vai se cumprir. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vai se cumprir na sua vida, quer você queira, quer você não queira. O que é, pois, que é este mistério que Deus desvendou? O que é esse segredo revelado? O que é esta vontade, este propósito? Qual que é este plano divino que nesse texto, versículo, nós estamos meditando? O que é que Deus vai fazer? No capítulo 3, que nós vamos meditar daqui a alguns meses, o mistério é a inclusão dos gentios na nova sociedade de Deus, na mesma medida que os judeus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vimos apenas, única e exclusivamente, o povo de Israel. Ponto final. Ninguém tinha a possibilidade de você fazer parte de um povo como aquele. Quando o povo, ele sai do Egito, não só o povo judeu sai, o povo hebreu, na verdade, naquela época, mas também saem muitas pessoas que estavam ali sendo escravizadas, mas eles nunca passaram a ser povo de Deus. Haviam normas rígidas e claras que as pessoas, elas não podiam se misturar com outros povos. Gálatas 3:28, perdão. É um livro antes. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns textos hoje. Gálatas 3:28. Diz assim a palavra de Deus: dessarte, ou dessa maneira, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há mais separação. Quando o véu se rasgou, as pessoas, elas passaram a ser idênticas, iguais perante Deus, aqueles que morreram em Cristo. Essa unidade de raças no presente é apenas uma antevisão de uma unidade futura que será ainda maior e ainda mais gloriosa. O que nós vemos hoje, essa possibilidade de nós, como pessoas gentias, ímpias, nós virmos a casa do Senhor, ouvirmos a palavra do Senhor, é um grande benefício. Mas é apenas uma prerrogativa, é apenas uma antevisão do momento em que nós estaremos todos juntos, unidos juntos com Cristo, numa grande mesa, e Ele vai ser aquele que vai nos servir, Ele vai se cingir e vai nos servir. O plano de Deus para a plenitude nos tempos, quando o tempo voltar-se a fundir-se com a eternidade, sim, esse tempo cronológico ele vai deixar de existir. Nós vamos viver no Kairos de Deus, um tempo que é fora do tempo, sem passado, sem presente e sem futuro. Quando esse tempo voltar a se fundir com a eternidade e fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas, tanto as do céu como da terra, vai ter uma união perfeita, uma união maravilhosa, uma união sem pranto, sem tristeza, sem ranger de dentes, sem pecados e sem problemas. Nós vamos viver em comunhão. Vai ser um tempo abençoado. A outra ocorrência desta palavra no sentido de convergir tudo em Cristo está lá em Romanos 13:9. Abre por gentileza.
Romanos 13, 9. Diz assim: pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente vê a condição da palavra de Deus, ela sendo fundida apenas numa coisa: a adoração plena a Deus e a comunhão perfeita entre os irmãos. Nós temos essa condição em que todos esses mandamentos que foram citados, eles fazem parte da segunda tábua da lei, que não é mais em relação a Deus, mas é um relacionamento interpessoal, algo que nós temos que procurar começar a construir aqui na terra. Nós temos que nos preocupar com o próximo, nós temos que nos preocupar com o que as pessoas passam, pensam e têm dificuldade, e nós temos que aprender, e nós falamos bastante hoje pela manhã, no sentido de você compartilhar as coisas que você tem com aqueles que não têm. Por isso que nós falamos hoje muito pela manhã no sentido de abençoar vidas com alimentos, abençoar pessoas com roupas. A Vânia postou lá no grupo e colocou, vou estar incluindo o Vitinho, vou estar incluindo o Eli, entendeu? De trazermos roupas, trazer alimento, abrir teu armário, pegar um saquinho de feijão, pegar alguma coisa para que pessoas sejam abençoadas. Amém. Temos um projeto de evangelismo junto com uma parceria, Missão Portas Abertas, em que nós fazemos doação para missões na África, e assim o evangelho vai sendo pregado. Não é para a gente ser rico, não é para a nossa igreja ter mármore no chão, não é para as cadeiras serem mais estofadas, ou para você ter conforto. Sim, para que as pessoas elas sejam alcançadas. Amém. Glória a Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. O que é amar o teu próximo como a ti mesmo? É tão importante esse contexto de você amar o próximo como a ti mesmo, que ele é utilizado em mais passagens. Paulo, ele gosta de utilizar, e ele vem novamente utilizando aqui em Gálatas 5,14, dizendo: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tantas coisas as pessoas escutam, se preocupam com tantas coisas nas igrejas. É a linguagem, é a forma de falar, se está vestido de um jeito, se está vestido do outro. Na verdade, Cristo quer apenas que nós nos amemos, que a gente possa demonstrar amor e carinho pelas pessoas. Apenas isso. Não é algo complicado. Você não precisa fazer teologia para fazer isso. Você pode abraçar uma pessoa com amor e carinho. É isso que Deus quer que nós façamos. Um pouco mais adiante, em Efésios, volta lá em Efésios. Efésios 1:22, Paulo vai afirmar que ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, pés de Cristo. E para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Nós temos um cabeça, nós temos uma autoridade espiritual, nós temos um bom pastor, que chama-se Jesus Cristo. Eu não sou um bom pastor, eu gostaria de ser um bom pastor, mas eu não sou. Mas nós temos um bom pastor, independente da minha fraqueza, independente dos meus defeitos, você tem um bom pastor. Um pastor que está contigo, um pastor que mesmo que você ande no vale da sombra da morte, ele está com você. Um pastor que mesmo que você esteja no leito de dores, ele está com você, ele se compadece de você. Paulo está dizendo que esta convergência para Cristo acontecerá com a submissão do mundo a ele como cabeça. Todo mundo vai, todo o mundo e todo mundo vai se curvar. Eu lembrei agora de uma cena do filme do Rei Leão, em que quando o Simba ele nasce, entendeu? Aparece aquela figura do macaco lá meio místico, né? E ele pega e levanta o Simba, e aí o que acontece ali é que todos os animais eles se curvam. Uma situação como essa vai acontecer no fim dos tempos. Os animais eles vão se curvar. Você estava aqui, você nem viu, estava eu lá fora com o Gabriel, e aí saiu o rapaz do prédio aqui com um cachorrinho, e o cachorrinho, o dono fala assim: vem cachorrinho, o cachorrinho veio e ficou parado aqui. Enquanto vocês cantavam glórias ao Senhor, aquele cachorrinho ficou aqui. Enquanto aquele cara não veio aqui e ouviu o resto da música inteira, o cachorrinho não foi embora. Foi interessante essa cena. A gente estava ali, ficou observando, e ele estava ali naquela ali, ele estava olhando realmente, e é uma forma da própria natureza estar glorificando ao Senhor.
Cristo, ele já é o cabeça do seu corpo, a igreja, mas um dia toda a criação reconhecerá a sua autoridade como cabeça. Romanos 14, 11. Romanos 14, 11. Diz assim: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Mais à frente, não entendi, tá? Mais à frente ele vai falar que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Seja ímpio, seja não ímpio. Seja salvo, seja não salvo. Seja criatura, seja não criatura. As coisas, os bens, tudo vai se curvar. Já falei com vocês a respeito de uma ilustração muito interessante, que uma pessoa estudiosa dos astros, não uma pessoa que faz horóscopo, mas uma astróloga, e ela falava que ela estava defendendo que todo o universo gira em torno do planeta Terra. E a gente sabe que fisicamente não é assim. Mas aquela pessoa, ela estava falando, eu fiquei, quando ela falou aquilo, eu parei para ouvir. E aí ela era uma cristã, e ela falava assim, que as pessoas não entendem, que quando o fim dos tempos chegar, toda a natureza, quando ele fala natureza, ele está falando dos planetas, ele está falando de tudo, tudo vai convergir nele, porque tudo foi criado por ele, para ele e através dele. Então o planeta que foi morto, ressuscitado, o autor da vida foi o planeta Terra. Então realmente todo o universo, toda a galáxia, ela gira em torno deste planeta onde o sangue do Cordeiro foi derramado. E o sangue do Cordeiro que vai fazer com que ele volte para renovar e restaurar todas as coisas. No tempo presente ainda há discórdia nas pessoas, no universo, mas na plenitude do tempo essa discórdia cessará e a unidade pela qual ansiamos virá com o domínio de Jesus Cristo. Haverá um tempo em que não haverá mais nenhum tipo de dificuldade. Pode ser que para nós isso seja difícil de ver, mas haverá um tempo em que não haverá confusão, não haverá divisão política, não haverá divisão de igrejas, não há divisão se a pessoa usa terno ou se ela não usa terno, se ela fala em línguas, se ela não fala em línguas, se ela é pentecostal ou se ela é ortodoxa. Nós seremos um apenas em Cristo. Essa expectativa leva a uma pergunta importante: quem e o que será incluído nessa unidade final e nesse domínio? Porque ele fala que vai fazer convergir tudo nele. Mas quem que é? O que é que vai estar nessa inclusão? Alguns têm aprendido a expressão todas as coisas que vão se convergir nele, achando que a salvação é universal. Tem uma doutrina que fala sobre universalismo. Esse universalismo, ele diz o seguinte: haverão aqueles que vão se converter ao cristianismo, mas em algum tempo, seja agora, seja em algum tempo na eternidade, vai passar e Deus vai mudar de ideia. E aquelas pessoas, elas vão ser renovadas, vão vir para junto. Inclusive Satanás e seus demônios vão ser restaurados e eles também vão adorar ao Senhor. Mas isso não é o que Efésios fala. Mesmo que nós queiramos que as pessoas todas, na totalidade, elas aceitem Cristo como Senhor e Salvador, isso não é uma verdade. Isso não vai acontecer. Pessoas negam a Cristo todos os dias. Pessoas dentro das igrejas negam a Cristo todos os dias. Esta recusa em aceitar uma distinção radical entre a igreja e o mundo, ela não é respaldada em Efésios. O mundo, os ímpios, eles não são iguais a você. Não são. Há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Mas eu não vejo isso, pastor. A minha vida está tão atribulada, o meu lar foi desfeito, a minha saúde está fragilizada. Mas nós temos que entender que a fé é a certeza de algo que você não vê. Nós cometemos erros e falhas que geram consequências amargas, mas isso não tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é algo à parte. O relacionamento nosso com Deus tem a ver com o sangue de Cristo e não com as nossas ações. Apesar das nossas ações refletirem quem nós somos. Quem nós somos.
essa recusa em aceitar uma distinção radical, ela não é respaldada em Efésios. A parede da separação que Jesus aboliu não é a barreira que separa o mundo da igreja, é a barreira que separa aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, ele estava mostrando a pessoas que são filhas de Deus e a pessoas que não são filhas de Deus. E por mais que você fale, por mais que você pregue, por mais que você queira dar bom testemunho, essas pessoas elas vão continuar caminhando no caminho do engano, porque elas querem caminhar no caminho do engano. O quadro que Efésios apresenta dos gentios, não é apenas que eles estão ignorantes da salvação, mas é um quadro de rebeldia. Abre Efésios capítulo 4, 17. Depois nós vamos meditar com mais calma, tá? Mais 4, 17. Diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, ou seja, eles se tornaram insensíveis, eles se entregaram à dissolução, para com avidez, com muita vontade, cometerem toda sorte de impureza. Então ele está falando que essa condição dessas pessoas que não conhecem a Deus não é apenas ignorância, não é apenas porque elas não ouviram o Evangelho, é porque elas decidem agir de uma maneira errada. Eu quero seguir este caminho. Eu já encontrei muitas pessoas assim. Você deve ter encontrado muitas pessoas assim. Você tenta fazer o bem, você tenta ajudar, e as pessoas elas continuam falando, eu quero continuar desta forma. Já dei esse exemplo, mas ele é pertinente, vou dar de novo. Tinha uma conhecida nossa que falava que tinha um porquinho. E aquele porquinho, ela dava banho no porquinho, passava perfume no porquinho, e passava carinho no porquinho, e tinha caminho do porquinho lá dentro de casa. E um dia, morava na fazenda, um dia ele esqueceu a porta aberta, e a chuva caiu. E aí fez várias poças de lama. Quando a pessoa procurou o porquinho, o porquinho estava na lama. Porque ela nasceu na lama e ela quer continuar na lama. Nós não temos que abrir mão das pessoas, mas entenda que pessoas gostam de viver na lama. Você não pode fazer nada com isso. A vaidade dos próprios pensamentos ímpios, Paulo acrescenta que eles também são duros de coração. Eles estão alienados da vida com Deus. Eles vivem nas trevas e são ávidos por impureza. 2 vezes o apóstolo Paulo os chama de filhos da desobediência, referindo-se tanto ao estado terrível do presente, como também em relação ao destino futuro. Nos 2 casos ele refere-se também à ira terrível de Deus. Uma ira que no início, uma ira parcial. Uma ira parcial que você tem para você entender o que é a ira parcial de Deus. Nós estamos falando em pragas do Egito. Nós estamos falando de uma ira parcial de Deus com dilúvio sobre a terra, em que bilhões de pessoas morreram. Isso chama-se chama-se ira parcial de Deus. Quando homens se levantam contra Moisés, lá no deserto, a terra se abre e engole todo mundo. Ira parcial de Deus. Essas pessoas elas vivem sob a ira parcial de Deus hoje, mas no futuro eles vão passar pela ira total de Deus. Não queira passar pela ira total de Deus. Não há misericórdia, não há nada. Voltando ao nosso texto de Efésios 1:10, nós não podemos forçar todas as coisas dizendo que todos vão ser salvos, que está tudo certo, e que Paulo ele está louco. Ele está trazendo um novo conceito, porque nós temos que ler as Escrituras não como vários livros, mas como um livro. Quando você lê as Escrituras, você tem que entender as Escrituras como apenas um livro composto de várias partes. Quando eu digo para você que você tem que começar a ler o livro da Bíblia em Mateus, dar a volta, entre em Gênesis e continuar nesse ciclo até que Cristo volte, eu estou dizendo que você precisa ter um entendimento de unidade bíblica.
Não adianta você ficar apenas no Salmo, não adianta você ficar inteiro só em João ou em algum capítulo, não, você tem que ler tudo para você entender o que as Escrituras estão falando. Paulo, quando ele fala, ele se refere a todo o contexto de Escrituras e nunca, em nenhum momento, o Senhor fala numa salvação universal. Quais são então todas as coisas que vão convergir em Cristo naquele dia? Certamente incluem os cristãos vivos e os cristãos mortos. Há cristãos que morreram em Cristo. E você, que espero que esteja dentro dos caminhos do Senhor, porque eu não conheço a sua vida fora daqui. Deus conhece. Aqueles que estão vivos em Cristo e aqueles que morreram em Cristo, a igreja na terra, a igreja que está no céu, eles vão ser a primeira parte das pessoas que vão convergir tudo em Cristo. Deixa aberto em Efésios capítulo 1, nós vamos ler rapidamente alguns versículos. Quem são esses cristãos vivos e esses cristãos mortos? No versículo 1 ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele está falando sobre cristãos que são fiéis. No verso 3 ele fala: são aqueles que receberam toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. No verso 4 ele fala daqueles que são eleitos antes da fundação do mundo. Aqueles que no verso 5 foram adotados por Deus como filhos dele. Aqueles que no verso 6 recebem a graça do nosso Senhor para podermos dizer sim. Aqueles que são redimidos, aqueles que são remidos no verso 7. Aqueles que têm os seus pecados apagados, aqueles que são declarados justos. E no verso 10, aqueles que um dia serão perfeitamente unidos nele. Esses são os cristãos mortos e vivos que estarão com ele. Quem mais estará junto com essas pessoas? No capítulo 3, versos 10 e 15, não precisa abrir, ele vem falando sobre os anjos. Nós temos a totalidade dos anjos. 1/3 dos anjos foi seduzido por Lúcifer, por Satanás. Esses estão excluídos, mas 2/3 dos anjos também vão estar conosco. Mais uma vez, Paulo está se referindo a uma renovação cósmica, a uma regeneração do universo, a libertação da criação que geme. Romanos 8, 22. Romanos 8, 22. Que diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E eles estão esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Eles estão aguardando que você se manifeste, que você mostre a esse mundo o que é o cristianismo. Porque quando nós, como cristãos, nós começarmos a propagar o Evangelho, seja de uma forma verbal, seja através dos nossos recursos, da forma que seja, Cristo ele vai voltar. E quando ele voltar, a natureza ela vai ser redimida. Por isso que a natureza está gemendo, esperando que você faça alguma coisa. O plano de Deus é que todas as coisas que foram criadas por Ele, para Ele, e que subsistem nele, finalmente sejam unidos debaixo de Cristo ao se submeterem à sua soberania, já que o Novo Testamento declara que Cristo ele é o herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1:2. Finalzinho da Bíblia. Hebreus 1:2. Diz assim, verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O próprio Deus Pai, ele determina sobre a vida de Deus Filho, que ele é o herdeiro de todas as coisas. E nós, como filhos adotivos,
nós, como irmãos enxertados na videira verdadeira, nós temos acesso à mesma herança que Jesus Cristo tem. Ou seja, nós somos também herdeiros com Cristo, em Cristo. Já não conterá elementos estranhos, discordantes, mas no qual todas as partes acharão seu centro e vínculo de união em Cristo. Apocalipse capítulo 21, verso 3 e 4. Apocalipse 21, versos 3 e 4. 21, 1 em diante. Tem como título o novo céu e a nova terra, e diz: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estava com eles. Eles enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Na plenitude do tempo, as duas criações de Deus, tanto o universo como a igreja, elas vão ser unificadas sob Cristo, que é o cabeça das duas. Então nós teremos uma união. Pessoalmente não consigo imaginar e entender como que vai ser isso, mas talvez nós tenhamos a liberdade de ir daqui para Marte, para passear pelas galáxias, não sei. Eu sei que a palavra de Deus ela deixa bem claro que vai haver um novo céu e uma nova terra. E nós, como seres espirituais, nós não vamos precisar ficar olhando a promoção da Black Friday para comprar passagem da TAM. Simplesmente a gente vai ter uma liberdade maior, porque nós vamos ter Cristo em nós e nós em Cristo. É bom lembrar que Paulo ele fala todas essas coisas sendo um prisioneiro em Roma. Ele não estava nas prisões, mas ele estava na sua casa. E ele estava algemado a soldados. Ele não podia fazer o que ele queria. Ele estava lá naquele contexto algemado a um soldado romano. Apesar do seu pulso estarem algemado ao seu corpo confinado, o seu coração e a sua mente não habitavam nessa terra. A mente de Paulo era uma mente que ela transcendia para a eternidade. Ele olhou para trás, antes da fundação do mundo, no verso 4 que nós lemos, e ele olha para a frente nesse verso 10 que nós lemos agora. E ele se apodera do que temos agora, no verso 7, e do que devemos ser agora, filhos de Deus, à luz da eternidade. O apóstolo Paulo, apesar de estar preso, ele não fixa os olhos dele na situação que ele está vivendo. Ele olha para as promessas do Senhor. O que tem acontecido comigo e com você? Muitas vezes nós temos prendido os nossos olhos numa situação temporal. Eu brincava na semana passada com o André, falando sobre o tempo que nós viveremos aqui na Terra. A gente tem os mais novos, como a Heloísa, tem os mais velhos, mas a gente tem que entender que o nosso tempo aqui, ele passa rápido. Ele vai assim. Um dia eu estava conhecendo Rosângela, agora eu estou quase fazendo 20 anos de casado. O tempo passa, o tempo voa. E a gente tem que entender que os nossos olhos eles não podem ficar fixos aqui na Terra. Mas nós, quão bitolada é a nossa visão, comparada com a do apóstolo Paulo. Quão pequena é a nossa mente, quão estreitos são os nossos horizontes. Talvez a sua preocupação única e exclusiva seja pagar o próximo aluguel. Talvez a sua preocupação seja o que você vai comer na semana que vem, ou se você vai viajar ou não vai viajar. Coisas tão mais importantes que isso. De modo tão fácil e natural, nós deslizamos para uma preocupação qualquer com nossos pensamentos mesquinhos. Eu não posso ofertar na igreja para missões, eu não posso comprometer R$10 no meu orçamento, porque será que isso não vai faltar? Sabendo que a gente pode alimentar 15 dias, 10 dias uma criança na África com 10 dias, será que a gente não tem vergonha com essas coisas?
Devemos, porém, ver o tempo à luz da eternidade e nossos atuais privilégios, que eles existem, e as nossas obrigações nós devemos ver à luz dessa eleição no passado. Uma eleição que foi feita antes da fundação do mundo, mas que visa a minha perfeição e a sua perfeição no futuro, na glorificação. Então, se compartilhássemos da perspectiva do apóstolo Paulo, também compartilharíamos do seu louvor. Por que você vive com tanto problema na sua vida? Porque a sua visão está no hoje. Talvez a sua visão esteja no próximo mês, no próximo ano. Mas por que os seus olhos não estão na eternidade? Tem um salmo que eu gosto bastante que ele fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Entenda que naquela época havia muita idolatria. E as pessoas, elas construíam nos altos a adoração para outros deuses. E aqueles homens que eram fiéis ao Senhor, eles procuravam salvação de alguma coisa e não encontravam. E eles olhavam para os montes e eles não encontravam nos montes, porque nos montes estavam os ídolos. E ele fala: eleva os meus olhos para os montes. E ele não acha socorro. Aonde virá o meu socorro? Aí, em vez de olhar para os montes, que é um temporal, o que ele faz? Olha mais para cima. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e criou a terra. Guarda aí, guarda aí. Descuida esse braço que você dorme. Faz assim, ó. Respira, ó. Se nós compartilhássemos da perspectiva do apóstolo Paulo, nós também compartilharíamos o seu louvor. A doutrina, pois, leva ao privilégio, e o privilégio leva à responsabilidade. Se assim o fosse, a vida se transformaria em adoração. E nós bendiríamos a Deus constantemente por nos ter abençoado tão ricamente em Cristo. Se você tivesse a perspectiva de Paulo, você não conseguiria acordar todos os dias sem falar: muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Muito obrigado, meu Deus, porque eu posso me alimentar ou não, porque eu tenho um alimento, não porque não está, porque está faltando. Eu posso abrir a porta do meu armário e escolher a roupa que assim combina. Eu posso saber que eu posso ir para o trabalho ou para a escola, porque eu tenho uma escola. Eu tenho um carro que me leva, e se não tenho um carro, eu tenho perna. Se eu não tenho perna, eu tenho uma bicicleta, ou eu vou de ônibus. Nós temos tantos motivos para sermos gratos ao Senhor, mas nós olhamos apenas para o hoje e para o problema. Se nós tivéssemos a perspectiva do apóstolo Paulo, a nossa vida se transformaria numa vida de adoração ao Senhor. Quando eu olho a vida de Abraão, e você vê isso logo no início, Abraão, ele dava 2 passos e fazia um altar de adoração ao Senhor. Ele não conseguia parar. Ele criava as pedrinhas dele, derramava o óleo e falava: Deus, muito obrigado. Que nós possamos viver tudo em Cristo. Não nos seus problemas, não nas suas dificuldades, mas com a ótica do eterno, na ótica daquele que está voltando. Creia, Jesus, Ele está voltando. Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu santo nome. Agradecemos porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Queremos, Pai querido, ser gratos ao Senhor. Queremos, Pai querido, poder louvar, adorar e bendizer o Teu santo nome em todas as situações. Não apenas na abundância, Pai, mas que nós estejamos com o Senhor, Pai querido, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. E mesmo após a morte, que nós não nos separamos do Senhor. Te louvamos, adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.